Estão me ouvindo bem? Perfeito também. Ótimo. Bom, então boa noite a todos, pessoal. Meu nome é Daniel. Tive o prazer de ter sido residente de oftalmologia da Unicamp e também fellow desse serviço. Agradeço os professores por terem feito o convite. Hoje a aula é sobre oclusões venosas de retina, avaliação inicial, fisiopatologia e diagnóstico. Vou colocar aqui, que eu acho que ainda não está... Isso. Agora foi. Agora foi, né? Bom, esse é o roteiro que eu montei para a aula. Inicialmente discutiremos a parte mais básica com racional vascular, envolvendo a fisiopatologia das oclusões venosas da retina. Posteriormente, discutiremos os conceitos, fatores de risco e os tipos de oclusões venosas principais. Depois, avaliação clínica e condução. E, por fim, conclusões e um resumo. Então, falando um pouquinho do racional vascular, é sempre importante voltarmos à base desse tema, falando um pouquinho da vascularização retiniana. A gente sabe que, mais ou menos até a camada nuclear interna, próxima à plexiforme externa, a vascularização advém da camada da artéria central da retina, os 2/3 internos. Em contrapartida, a gente sabe que do epitélio pigmentado da retina até a camada plexiforme externa, próxima à nuclear interna, a gente tem a nutrição que advém da coreocapilar. Em relação à vascularização que advém da artéria central da retina, a gente tem essa separação. As artérias geram arteríolas, depois capilares, por sua vez vênulas e veias na parte da drenagem. Existem mecanismos de autorregulação que estão presentes nesse tipo de vascularização, ou seja, são responsivas às variações da pressão arterial sistêmica. É importante lembrar também que, nesse ponto da vascularização da retina, o endotélio vascular funciona como uma barreira hematorretiniana interna. Lembrando que o epitélio pigmentado da retina funciona como uma barreira hematorretiniana externa. E que à direita a gente consegue ver cortes histológicos da íntima relação de uma célula endotelial, o Ezinho, com o pericito a envolvendo. Esse complexo é muito importante em termos de autorregulação vascular, em respostas aos níveis de hipóxia ou hiperóxia. Já o terço externo, que eu estava comentando, é nutrido principalmente pelo córeo capilar, que advém da circulação das artérias ciliares posteriores curtas. O padrão é diferente, lobulado, lembra um pouco os sinusoides hepáticos, e os mecanismos de autorregulação nessa parte da vascularização estão ausentes. E caracterizam também pela presença de fenestrações, como podemos observar ali na foto à direita. Entendendo então um pouco a reatividade ao oxigênio, a gente sabe que a hiperóxia sistêmica pode levar a uma vasoconstrição retiniana, bem como a hipóxia sistêmica tende a levar a uma vasodilatação retiniana. A hiperóxia local leva ao aumento do metabolismo com consequente oxidação. E uma hipóxia local leva a um sofrimento das células retinianas com produção de alguns fatores, como HIF1, que, por sua vez, leva à expressão de fatores, dentre eles o principal estudado para a gente do olho e da parte da retina, que é o fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF. Mas também a expressão de outros fatores pró-inflamatórios, como interleucina 6, 8 e IGF-1. Observe, então, que ambos os mecanismos podem ser lesivos, tanto a hiperóxia local quanto uma hipóxia local. Continuando um pouquinho falando da autorregulação da fisiopatologia, perceba que, como a gente comentou, esse complexo pericito, célula endotelial, é muito importante de estar funcionante porque ele permite um equilíbrio perfusional. Perceba no gráfico que no eixo da abscissa, ali, o eixo horizontal, a gente tem a pressão de perfusão, e no eixo das ordenadas a gente tem a normalização do fluxo sanguíneo. Então a gente percebe que para o fluxo manter-se estável, é necessário uma regulação da pressão de perfusão. E isso ocorre por intermédio de secreção de moléculas como óxido nítrico a partir do endotélio vascular e estimulação também dos pericitos. O óxido nítrico, por exemplo, é um potente vasodilatador. Da mesma forma, quando você tem uma situação na qual a tendência é que gere uma resposta de vasoconstrição, o estímulo vem a partir da endotelina 1, sendo o principal vasoconstritor local que a gente tem nessa situação. E existe, então, esse balanço fino, esse equilíbrio perfusional, até um certo limite de autorregulação. Quando esse limite é quebrado, por exemplo, em algumas situações, tanto agudas quanto crônicas, a gente tem um desacoplamento neurovascular. A gente sabe que tanto a retina quanto a cabeça do nervo óptico funcionam como um neurovascular coupling, um acoplamento neurovascular muito bem ordenado, muito bem organizado.
Então, a neurotransmissão retiniana, que ocorre nesses segmentos, leva a uma atividade metabólica neuronal e influencia, por sua vez, nessa autorregulação do fluxo sanguíneo. Mecanismos que generem essas células nervosas, sejam primariamente, como, por exemplo, no telangiectasia macular, que é uma doença primariamente neurológica, né, das células nervosas locais, pode levar também ao desbalanço vascular, e o contrário também é verdadeiro. Doenças vasculares da retina levam à neurodegeneração, levando à quebra desse mecanismo de autorregulação do fluxo. Continuando falando um pouquinho dessa fisiopatologia, doenças sistêmicas muito comuns que a gente tem, já foi discutido diabetes e retinopatia diabética ao longo do nosso curso, mas agora a gente tem que falar também da hipertensão arterial crônica e sustentada e suas consequências. Qual a principal consequência dessa hipertensão arterial crônica e sustentada? Ocorre uma disfunção endotelial, com consequente remodelamento permanente da parede vascular, processo patológico ao qual a gente dá o nome de arteriosclerose hialina. Concomitante a isso, ocorre um espessamento da parede vascular, com consequente redução do seu lúmen. Então, vejam, é habitual que a artéria cruze a veia na vascularização retiniana. Porém, quando esse cruzamento se torna patológico, ou seja, com constrição do fluxo venoso ajusante desse ponto, a gente começa a observar os estágios da retinopatia hipertensiva. Primeiro em sua fase vasoespástica, que evolui para uma fase esclerótica, com vários cruzamentos arteriovenosos patológicos, que a gente consegue observar na segunda foto, inclusive já com o vaso em fio de cobre ali apontado nas setas mais embaixo. E, por fim, a quebra da barreira hemato-retiniana, levando a uma fase exudativa. Sendo isso um processo, né, em platô, que vai acontecendo, né, em ascensão. Continuando, então, a questão da fisiopatologia, toda vez que eu vejo essa foto, eu fico desanimado, penso, poxa, esse pessoal sempre observava tantas coisas, né? Esses alemães, os cientistas antigos, e hoje a gente só fica vendo Instagram, enfim, é complicado. Mas vamos aproveitar, então, e homenagear esses grandes mestres. O Rudolf Virchow observou lá atrás que quando ocorre lesão vascular endotelial, alteração do fluxo, que pode levar à estase, e processos de hipercoagulabilidade associada, está feito aí, está armado o circo para acontecer a famosa tríade de Virchow, que predispõe a processos trombóticos. Aqui está a principal fisiopatologia desse tema que discutiremos hoje. É muito importante conhecer que todas as condições que possam levar a 2 de 3 ou mesmo 3 de 3 dessas situações podem levar a processos finais de trombose no organismo, e na retina não é diferente. Então, agora, só para a gente fechar essa parte das oclusões venosas, a gente vai agora mostrar um pouco do que é o clássico de uma oclusão de ramo de veia central da retina. A gente percebe ali, né, hemorragias intraretinianas, esse aspecto clássico, em arcada temporal superior, à esquerda, e hemorragias intraretinianas nos 4 quadrantes, com edema de disco na foto à direita ali, caracterizando uma oclusão de veia central da retina. A histopatologia, quando a gente fala da oclusão de ramo de veia central da retina, a gente observa que a arteríola e vênula dividem a mesma adventícia, muitas vezes até mesmo a mesma média. Natural, então, que com aquele processo que a gente viu de arteriosclerose, a linha que vai acontecendo, diminuição do fluxo, espessamento da parede da artéria, ocorra uma compressão mecânica, levando a esse cruzamento patológico e obstrução subsequente do ramo. Isso leva ao turbilhonamento venoso, lesão focal endotelial, degeneração da parede vascular e, claro, que fatores hematológicos intrínsecos do indivíduo e pró-inflamatórios podem contribuir nesse processo, cuja consequência final acaba sendo a elevação das pressões venosas e uma dificuldade de drenagem de todo aquele fluxo sanguíneo que tem após o metabolismo neuronal retiniano. Isso leva, então, a edema, a hemorragias, extravasamento, isquemia e suas consequências. Já falando um pouquinho da oclusão de veia central da retina, aqui a anatomia da cabeça do nervo óptico exerce um papel fundamental. Então aqui, por exemplo, o glaucoma, escavação aumentada e alterações da lâmina cribosa propiciam, facilitam que ocorra uma alteração anatômica que leve a essa estase, esse turbilhonamento do fluxo venoso, na saída da veia central, na entrada da veia central, na verdade, né, na cabeça do nervo óptico, na drenagem, e leve a uma consequente facilidade de ocorrer a oclusão de veia central. Então, a gente entende que existe a arteriosclerose também, da artéria central da retina, no contexto de um paciente hipertenso, longa data, por exemplo,
Isso altera as propriedades reológicas, que são propriedades do fluxo de um fluido dentro de um determinado sistema. Por exemplo, aquele fenômeno dito de Bernoulli. Quando você tem um fluxo fixo, por exemplo, em uma mangueira de um líquido passando, e você tem um ponto de obstrução naquele líquido, naquele sistema, e aquele líquido tem que manter a sua velocidade no sistema. E para manter a sua velocidade, é necessário que aumente a pressão em um dos pontos do sistema, geralmente o ponto antes da obstrução, para que ele consiga vencer aquela obstrução. Isso acontece, então, ao alterar essas propriedades reológicas, isso a gente chama de fenômeno de Bernoulli, ocorre essa venosa, formação do trombo venoso, ao nível da cribosa. Então, se tiver uma cribosa que favoreça isso, por exemplo, em olhos glaucomatosos, a tendência é que possa ocorrer com mais facilidade esse fenômeno. Outros fatores mecânicos também, inflamatórios e hematológicos, também contribuem nesse contexto. A clínica, então, tende a ser uma baixa visual geralmente unilateral, indolor e súbita, por vezes é assintomática, principalmente na oclusão de ramo de veia central da retina. A oclusão de veia central da retina, mais raramente é assintomática, geralmente ela é sintomática. E os hallmarks clínicos que determinam, que caracterizam essa condição, são dilatação e tortuosidade venular típicas, hemorragias intrarretinianas, tanto em chama de vela quanto em ponto borrão, mas manchas algodonosas, que representam isquemia da camada de fibras nervosas da retina, e edema retiniano propriamente dito. Falando um pouquinho, então, das consequências dessa fisiopatologia que foi estudada, ocorre, então, a sobrecarga na drenagem venosa, esse fenômeno de no reflow, que é isso, basicamente o sangue vai e não consegue voltar, isso aumenta as pressões no sistema e leva a hemorragias, a edema, por sua vez, leva à isquemia também das áreas retinianas, com aumento da produção do VEGF. Isso leva ao aumento da permeabilidade vascular, ou quebra da barreira hemato-retiniana, né? Que, por sua vez, leva ao edema macular, que, quando crônico e sustentado, leva à perda das células ganglionares e apoptose neuronal, que também pode levar a uma baixa visual sustentada, crônica e irreversível. Quando isso acontece, tende a uma irreversibilidade maior. Então, esse é o braço do edema macular. O outro braço é o da neovascularização, já que na tentativa de compensar essas áreas isquêmicas, as células retinianas tenderão a produzir mais VEGF e formar novos vasos para tentar nutrir aquela região. O que acontece é que esses vasos, a gente sabe, não são funcionantes, tendem a ser frágeis, tendem a romper a membrana limitante interna, vir em direção ao vítreo e, consequentemente, levar às suas consequências como hemorragia vítrea, com proliferação fibrótica posterior, levar a PFVs, proliferações fibrovasculares, que evoluem para descolamento de retina tracional e, em último estágio, também neovascularização de íris e de ângulo, levando, por fim, ao glaucoma neovascular, quando isso acontece. O que a gente tenta evitar ao máximo pela morbidade para o paciente. A fisiopatologia, então, dessa perda visual é multifatorial, como a gente falou, né? Ou insutos agudos. A principal causa dessa baixa de visão é o edema macular. Isso pode ser até questão de prova para os meninos que vão tentar, os mais novos, eventualmente, pode cair. E a isquemia macular seria mais grave e com potencial irreversível. As hemorragias sobre a fóvea contribuem para a baixa visual, mas geralmente são transitórias. E as consequências da neovascularização também contribuem. Essas que eu acabei de citar. Hemorragia vítrea, PFV, DRT. Doenças de interface também podem ocorrer, como membrana epirretiniana, síndrome da tração vítreo-macular, secundárias. E multifatorialmente combinados com neuropatia óptica associada, aumento da pressão intraocular, com glaucoma neovascular, secundária neovascularização do ângulo. Entendendo isso, a gente pode, então, separar, para ficar mais fácil o raciocínio, entendendo as oclusões venosas como típicas e atípicas. As típicas é as que do dia a dia, a gente vê, seja na urgência, seja no consultório, aquele paciente que é esperado que ocorra, ou seja, uma epidemiologia compatível, paciente com idade acima de 50 anos. Eu sempre coloco o Zygmunt Bauman para ilustrar esse exemplo, né? Um belo cachimbo, inclusive. Poderia me dar esse cachimbo de presente, se alguém quiser. Acho sempre muito interessante. Então, paciente mais idoso, carga tabágica alta, certamente hipertenso. Principal fator de risco é a hipertensão e o ocular é o glaucoma. Nesse paciente, se chegar à conclusão de veia central da retina, por exemplo, a gente assume que provavelmente foi por conta desses fatores de risco.
Agora, se chegar um paciente com idade menor que 50 anos, super rígido, saudável, só come folhas, como, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é o que eu brinco nessa aula. Ausência de fatores de risco sistêmicos ou oculares. Eu coloquei Cristiano Ronaldo aqui, mas poderia ser também o Arthur aí, né, o Sheik, né, o pessoal muito atleta e exímios residentes também, e fellows agora. Se chegar em conclusões de veia da retina, a gente sabe que isso não é esperado, não é habitual. Quadros bilaterais ou recorrentes também devem ser investigados. A partir daí, a gente vai ter que pensar em alguma situação secundária, algum contexto que mereça a nossa atenção. Por exemplo, nessa foto, a gente percebe, né, existe uma oclusão, já com hemorragia pré-retiniana, um certo embanhamento vascular ali nos vasos em arcada temporal superior, talvez secundária ao vasculite, possível. Lembrando que, nesse ponto, os fatores de coagulação vão exercer também uma importante contribuição. Então, eu vou agora resumir os principais aspectos que a gente tem que lembrar da investigação etiológica desses quadros atípicos, principalmente os bilaterais, pacientes mais jovens e sem fatores de risco, né? A gente tem que investigar a história pregressa e sempre lembrar de questionar sobre gestação, história familiar de tromboses prévias e história pessoal de trombose prévia também. A hematologia sempre fica meio chateado com a gente quando a gente manda os pacientes, mesmo que jovens e tudo mais, mas que nunca tiveram trombose em outros sítios. Quando o paciente tem uma trombose, por exemplo, um TVP de membro inferior, já aumenta muito o risco, né, a chance deles terem uma coagulopatia, por exemplo. Mas, enfim, deve ser questionado isso, ser questionado o uso de anticoncepcionais orais, não pode esquecer, essa relação existe na literatura, é bem estabelecida. Exames complementares, né, exames gerais, hemograma, lipidograma, PCR, VHS. As sorologias são muito importantes para excluir causas infecciosas, dentre elas a luz e tuberculose, e investigação dos estados de hipercoagulabilidade, né? Síndrome de hiperviscosidade, deficiência de proteína C e S, mutação no fator 5 de Leiden, são os principais. Marcadores inflamatórios para vasculites, muito importantes também. Então, a gente pode pedir um PANC ou CEANCA, pensando na granulomatose com parangeite, por exemplo, né? Doença de Wegener, FAM, os anticorpos para pensando em vasculite lúpica, se o paciente tiver também epidemiologia, outros sintomas que levem a pensar nisso. Doença de BC, sarcoidose, são outras possibilidades. Isso é um exemplo de um paciente de 31 anos com uma resistência da proteína C, secundária a um fator 5 de Leiden mutado, levando um quadro de oclusão de veia central da retina à esquerda. Bom, os tipos e os fatores de risco, então. Oclusão de ramo de veia central da retina, oclusão de veia central da retina e oclusão de hemi-retina, que eu vou falar por último. Entrando em cada um agora, trouxe esse estudo, né? Estudo de prevalência das oclusões venosas em população estudada em vários países, Estados Unidos, Europa, Ásia, multicêntrico e multicontinental, para a gente ter uma noção maior da epidemiologia e desses fatores de risco. Em relação à oclusão de ramo de veia central da retina, foi descrita inicialmente por esse médico alemão, nasceu no final do 19, e ele descreveu que foi a segunda causa mais comum de doença vascular da retina, atrás da retinopatia diabética, né, que ameaça a visão. É importante a gente lembrar disso. Já foi discutido a retinopatia diabética, então a gente já sabe que é a principal. Mas a segunda principal também é importantíssima de se conhecer. Foi feita uma meta-análise, quase 50 mil pessoas, envolvendo 11 estudos, e viram que a incidência era de cerca de 4,42 a cada 1.000 adultos, com prevalência de cerca de 0,44 a 1,6. Quando a gente está no serviço terciário, como a Unicamp, por exemplo, a gente vê uma incidência, uma prevalência maiores do que isso, né? A gente vê quase todo dia, chegando casos de oclusões. Lembrando que aumenta com a idade, e a prevalência geral de oclusões é de cerca de 0,52%, sendo a de ramo mais comum do que a de veia central da retina. Perceba que, né, 0,442% e outra 0,08%, a de veia central. E mais ou menos acomete de forma equivalente esse estudo homens e mulheres. Falando propriamente, então, da oclusão de ramo de veia central da retina, seus fatores de risco são a idade acima de 50 anos, hipertensão, como foi comentado, aumento da pressão intraocular e glaucoma. Hiperlipidemia também entra como fator sempre descrito. Estados de hipercoagulabilidade são controversos, não são tão aceitos quanto veia central. O fator mecânico exerce um componente importante, os cruzamentos arteriovenosos patológicos, sendo que a localidade mais comum é em arcada temporal superior. São presentes em quase 100% dos olhos. Importante notar.
Por isso a importância do fundo de olho em pacientes hipertensos, né? Em relação à oclusão de ramo de via central da retina, a gente pode dividir em duas formas. A forma major, que é quando um dos quadrantes é acometido, que é a forma mais comum que a gente vê na prática clínica, né? Cerca de 66, quase 70% dos casos ocorrem na arcada temporal superior. Em segundo lugar, a arcada temporal inferior. E as nasais são menos acometidas. Aqui eu pus um exemplo de arcada nasal inferior acometida, só para a gente ilustrar. Pode acontecer também. E a oclusão de ramo macular é muito importante ser conhecida, porque muitas vezes passa batido ou passa como um diagnóstico diferencial que não fica tão óbvio. A gente acostuma ficar vendo oclusão de ramo só nas arcadas, e quando acontece, às vezes, uma hemorragiazinha, chama de vela na mácula do paciente, uma baixa visão súbita, só com uma hemorragia discreta, às vezes o examinador menos experiente pode deixar passar esse diagnóstico. Então, as veias de drenagem maculares são acometidas. Então, nesse aspecto que aqui está claro, está evidente, inclusive com manchas algodonosas associadas, né? Percebe também uma escavação aumentada nesse nervo. Mas muitas vezes pode ser mais singelo que isso. Aqui o envolvimento da mácula superior é o mais comum quando ocorre a oclusão do ramo macular, e a mácula inferior é menos comumente acometida. Bom, a gente pode entender também do ponto de vista cronológico a oclusão de ramo de via central da retina. Quando ela ocorre agudamente, a gente observa, no momento do exame, hemorragias intrarretinianas, a gente pode observar áreas de não perfusão, principalmente no exame da angiografia, né, angiofluorescinografia, com alterações capilares associadas, o edema retiniano, tanto no exame biomicroscópico de fundo de olho, quanto no exame tomográfico. E quando a gente examina esse paciente na fase crônica, ou seja, é importante conhecer a doença, o filme da doença e não só a foto, porque muitas vezes o paciente vai vir com uma investigação de uma baixa visão para a gente, ou vai se queixar isso já há vários meses que está com esse quadro. Então, a gente tem que entender como que essa doença se expressa também, clinicamente, em seus estágios já avançados, estágios crônicos. Pode ocorrer, então, uma esclerose venular, a gente chama de vasos fantasmas, e está apontado ali na seta, esse aspecto mais branco, né, do vaso, e esclerosado mesmo. As hemorragias tendem a ser absorvidas, podem ficar algumas microhemorragias, mas a tendência é que ocorra reabsorção dessas hemorragias. Podem haver vasos colaterais, telangiectasias e alterações pigmentares na mácula, principalmente secundárias à atrofia de retina. Bom, falando um pouquinho da clínica, pode variar de acordo com o local anatômico da obstrução, obviamente, né? Quando a obstrução ocorre no disco óptico, até 2 quadrantes podem ser acometidos. Se distal o disco óptico, a tendência é que seja só aquele quadrante mesmo onde está acontecendo a doença. A queixa da perda visual geralmente é súbita e indolor. O paciente não chega falando isso, né, que está com a perda súbita e indolor. Geralmente ele queixa-se que está com a visão embaçada, embaçou o campo, alguma parte do campo está com mancha escura, ou está embaçado mesmo. E se os ramos forem distais dessa drenagem macular, pode passar despercebida e pode ser assintomática, ou seja, uma oclusão de ramo muito distante ali, às vezes em ATS, em ATI ou em arcadas nasais, o paciente pode nem perceber. Ele vai ao serviço, vai procurar o serviço já na complicação de uma provável proliferação. Uma hemorragia vítrea, por exemplo, secundária à neovascularização, de uma oclusão de ramo que não foi diagnosticada precocemente e que cursou assintomática de forma assintomática. O local mais comum é a temporal superior, onde tem mais cruzamentos arteriovenosos. Na sua forma crônica, eu já descrevi. Podem ocorrer essas alterações e algumas persistem somente ao exame angiofluorescinográfico, que ainda tem o seu lugar nesse tipo de patologia. Então, aqui alguns exemplos de anjo, falando dela, né? A gente consegue observar as suas fases mais precoces, né? O atraso, a gente consegue... Qual que é a utilidade do exame de anjo, antes de descrever esse exame? Principalmente localizar o local da oclusão. A gente consegue perceber também a extensão da área de não perfusão, da área de isquemia, que pode ser importante para guiar tratamentos, para documentar, para ver evolução também. Anormalidades vasculares e neovascularização, excelente para detectar isso, né? E também o edema macular e status perfusional da mácula de um modo geral, avaliando a zona vascular da fove, por exemplo. E que a gente tem um conceito que é a forma isquêmica na oclusão de ramo de veia central da retina é caracterizada angiofluorescinograficamente quando tem mais do que 5 diâmetros de disco óptico de não perfusão. E a forma não isquêmica seria menos de 5 diâmetros de disco óptico. Lembrando que o diâmetro de disco óptico tem aproximadamente 1.500 micrômetros, ou 1,5 milímetros, né?
E aqui nesse exame a gente consegue ver um atraso de enchimento venoso, com a hiperfluorescência por anomalia vascular, hiperfluorescências ali também, próximas à arcada temporal superior, por extravasamento. A gente vê aqui, a gente pode ver aqui também hipofluorescências por bloqueio, né, em arcada temporal superior, secundárias hemorragias, pela oclusão. E aqui a gente vê um bom exemplo, uma angiografia bem rica, com hipofluorescência por bloqueio, provavelmente com hemorragia pré-retiniana, que a gente vê inferior à mácula, hiperfluorescências ali em ATS, tanto por anomalia vascular, que aumentam ao longo da fase do exame, denotando um provável neovascularização por extravasamento. Aqui a gente percebe esse extravasamento aumentando nas fases mais tardias, definindo, então, um leakage, né? Indo em direção ao vítreo, demonstrando, de fato, que esses vasos romperam o limitante interno e estão vindo em direção ao vítreo. E aqui, mais bonito, né, aquele aspecto quase fluffy, né, como o Dr. Heitor Panetti sempre chamava a atenção para a gente, parecendo meio algodonoso, parecendo uma bola de algodão. E ali no fundo a gente vê também já umas marcas de laser, né, que a gente vê a hipofluorescência com hiperfluorescência por staining nas bordas. Continuando, então, falando agora um pouquinho da tomografia de coerência óptica, o exame fundamental, tanto para diagnóstico quanto para guiar as nossas atuais terapêuticas que temos disponíveis hoje. É importante para avaliar a interface vitro-retiniana, importante para detectar, diagnosticar e acompanhar o edema macular cistoide e avaliar o fluido tanto sub quanto intra-retiniano. E, claro, prognosticar a doença, né, determinar o prognóstico por meio da avaliação da integridade das suas camadas externas, especialmente da zona elipsoide. Agora a gente vai falar do BVOS, né, o Branch Vein Occlusion Study Group, estudo mais antigo, mas que é sempre clássico e deve ser citado, porque estudou a história natural da doença. É muito importante conhecer aquilo que a gente vai tratar. Com a revisão sistemática de Rogers, ele viu que em 1.608 olhos, a acuidade visual era em torno de 20 a 40 desses pacientes com oclusão de ramo. O edema macular, 5 a 15% em um ano, e se resolvia em quase metade dos pacientes em um ano. O BVOS viu que 31 a 41% das formas isquêmicas evoluíam com neovascularização ou hemorragia vítrea secundária à neovascularização, sendo que 11% das formas perfundidas ou não isquêmicas evoluíam dessa forma. Então, vejam como é importante determinar o status perfusional. Hayrev escreveu que nas formas major, né, que é quando um daqueles 4 quadrantes são acometidos, que é a forma mais comum da oclusão de ramo, é onde mais ocorre a neovascularização. Já na forma e da macular, e 76% da média. O segmento clínico é fundamental com a acuidade visual, reflexos pupilares e biomicroscopia, bem como retinográfico, angiofluorescinográfico e tomográfico, né? A gente, se estiver disponível, deve lançar mão de todo o nosso arsenal multimodal para a melhor condução do paciente. Detecção precoce da neovascularização é fundamental, bem como o acompanhamento do edema macular cistoide. Então, o BVOS, as formas isquêmicas, inicialmente a gente faz um segmento em 1 a 2 meses, com reavaliação de 3 em 3 a 4 em 4 meses. Claro que isso tende a ser individualizado hoje, com o advento da terapia antiangiogênica, né? A laserterapia setorial, se neovascularização mostrou reduzir em até 50% a chance de hemorragia vítrea, e o edema macular, quando o AV é menor do que 20 a 40, edema macular a cerca de 3 meses sem melhoras, e uma angiofluorescinografia sem maculopatia isquêmica, estaria indicado o grid macular nesse estudo, com bons resultados, né? Hoje, a primeira escolha para abordagem desse edema é a farmacoterapia intravítrea antiangiogênica, como bem sabemos, e que será discutido nas próximas aulas, com todos os pormenores e todos os estudos disponíveis. A oclusão de via central da retina, então. Aqui a gente vê a distribuição retinotópica, né, das fibras nervosas, que são, na verdade, os axônios das células ganglionares. E a gente vê que segue esse padrão, já que ocorre essa obstrução do fluxo, geralmente ao nível do disco óptico, com edema do nervo óptico e sofrimento da retina de forma global, com extravasamento e hemorragias seguindo toda essa distribuição. A epidemiologia geralmente afeta homens igual mulheres, mais de 65 anos, fator de risco clássico, né, com prevalência sendo menor de 0,1 a 0,4%. Unilateral, com risco anual de acometimento contralateral de cerca de 1% ao ano.
7% dos pacientes tendem a bilateralidade, cerca de 5 anos. Lembrando que isso altera muito a qualidade de vida e as atividades de vida diária de paciente que já tem mais idade. Às vezes não consegue mais trabalhar, perde estereopsia e todas as outras consequências que a gente já sabe. Tem que ser levado em consideração. A clínica também, da mesma forma, tende a ser uma perda indolor unilateral súbita, pode ser percebida gradualmente, em alguns casos eventuais, e classicamente ocorrem as hemorragias intraretinianas, podem ser em chama de vela ou também em ponto borrão, os 4 quadrantes associados ao edema do disco óptico. Os fatores de risco principais são a idade acima de 50 anos, a hipertensão arterial sistêmica, e aqui entra fortemente a questão da anatomia do nervo óptico da lâmina cribosa, como a gente conversou, ou seja, o glaucoma, o aumento da pupila por qualquer outra causa, neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, druses do disco óptico, também um baixo comprimento axial entre como fatores de risco. Hiperlipidemia e tabagismo também. Aqui, falando um pouquinho da forma isquêmica da oclusão de veia central, tende a haver um envolvimento mais difuso da retina, tende a haver uma neuropatia óptica associada com disfunção das células da retina interna. Logo, a acuidade visual tende a ser mais baixa na entrada, o que é um fator prognóstico muito importante, geralmente menor do que 20/200. Já na forma não isquêmica, perceba, é um padrão predominantemente de estase. Então, as hemorragias são mais superficiais, às vezes você vê mais a tortuosidade com algumas hemorragias que antes o paciente não apresentava, ocorre às vezes essa perda súbita, e você faz fundo de olho, muitas vezes pode até passar despercebido. Ela nem sempre está associada com neuropatia óptica e, portanto, a acuidade visual é maior do que 20/200 na maioria desses casos da entrada, o que também corresponde a um importante fator prognóstico. Angiofluorescinograficamente falando, na oclusão de veia central é diferente na de ramo. Na OVCR, a área a ser considerada a forma isquêmica é um acometimento maior do que 10 diâmetros de disco óptico. E na forma não isquêmica ou perfundida, menos do que 10 diâmetros de disco óptico de áreas de isquemia. Pode também entender a doença da mesma forma como a gente descreveu a outra, né? Sua cronologia agudamente se apresenta dessa forma, com área de não perfusão, alterações capilares, edema retiniano, edema de disco óptico. Isso aqui não dá muita dúvida. Diagnóstico, geralmente é um aspecto bem típico, né? Mas cronicamente pode acontecer, por exemplo, o que está demonstrado nessa foto, shunts optociliares. Sempre lembrar disso. Com o tempo, a gente vai examinando tantos casos que, de bater o olho, você já vê que se trata de shunt não de neovaso. No início é bem difícil essa diferenciação. Claro que a diferenciação por si mesma, final, é angiofluorescinográfica. Porque esses vasos, os shunts optociliares, são competentes, então eles não extravasam, não levam líquido. Já a neovascularização, os neovasos, eles extravasariam desde o início do exame, tendendo a uma piora ao longo das fases do exame. É sempre importante lembrar de outras condições que levam a esses shunts optociliares. O glaucoma crônico, apesar de raro, pode levar a esse tipo de alteração. Na prática clínica, o VCR é a principal causa. Lembrando que esses shunts são a comunicação, né, a tentativa da retina de comunicar a drenagem retiniana com a drenagem posterior. Então, na estereopsia, a gente consegue ver esses vasos calibrosos e tortuosos indo para trás, né, para comunicar com a drenagem ciliar posterior. E, então, além do glaucoma e do AVCR, são duas causas importantes, a gente tem o papiledema crônico e uma causa um pouco mais rara, mas que quando acontece, tende a evoluir com shunts frequentemente, é o meningioma da bainha do nervo óptico. Outras alterações crônicas a gente vê a esclerose venular, também vasos fantasmas, tende a ocorrer a absorção das hemorragias também, e como alterações pigmentárias da mácula. A clínica vai variar de acordo com o local anatômico da obstrução. Se antes da emissão desses vasos colaterais pela veia artéria, o quadro tende a ser mais isquêmico, portanto, mais grave, e se após, o quadro tende a ser mais brando, não isquêmico. E vai depender também se ocorre o envolvimento ou não da artéria central da retina, que eventualmente pode ocorrer oclusões mistas. Esse tema será discutido dentro da aula de oclusões arteriais. A baixa visão súbita unilateral, usualmente mais grave, menor do que 20/200, indolor também, e que as alterações dos reflexos pupilares ajudam muito, sendo um importante fator divisor de águas entre a forma isquêmica e não isquêmica e o defeito pupilar aferente relativo. A forma aguda cursa também com essas hemorragias, conforme já descrevemos, né? Classicamente intraretinianas, 4 quadrantes, também manchas algodonosas, e na crônica, essas alterações que denotam cronicidade
como vasos fantasmas, colaterais, pode ser mais capciosa e passar despercebida também. Lembrar que elas persistem ao exame angiofluorescinográfico. Bom, falando um pouquinho da anjo agora, é importante para avaliar a extensão da área de não perfusão, bem como o atraso do enchimento venoso, evidencia anormalidades vasculares dos neovasos, edema macular e o status perfusional da mácula. Quando a gente observa mais do que 10 diâmetros de disco de área de não perfusão, a gente caracteriza angiofluorescinograficamente como uma OVCR isquêmica. Atenção na forma indeterminada, muitas vezes na fase aguda vai estar cheio de hemorragia, a gente não vai conseguir avaliar a parte de hipofluorescência por falha de enchimento capilar, por perfusão da retina. A gente só vai ver hipo por bloqueio, vai estar tudo bloqueado. Então vai ser difícil de caracterizar, de classificar no primeiro momento. Mas até 80% desses casos que a gente tem dificuldade de classificar no primeiro momento, posteriormente a gente classifica como forma isquêmica. Então é importante ter essa noção para acompanhar de perto. Mais alguns exemplos de anjo, né? A gente vê esse quadro aqui um pouco mais brando, provavelmente uma forma não isquêmica, que a gente vê também bastante hipofluorescência por anormalidades vasculares, a gente vê hipofluorescência por bloqueio e uma área importante também de hipofluorescência central, região macular. Aqui também a gente vê um outro caso, também de oclusão de veia central da retina aqui, provavelmente forma perfundida também. Aqui é um outro exemplo de anjo, só para a gente ilustrar. Bom, mostrando um pouquinho da tomografia de coerência óptica, importante também da mesma forma a avaliação da interface vitreoretiniana, do edema macular cistoide, do fluido intra- e subretiniano, bem como a avaliação das camadas externas da retina. A história natural da oclusão de veia central da retina foi estudado principalmente pelo CVOS, que é um estudo que merece atenção. Estudou 728 olhos, sendo a V de entrada, a acuidade visual da entrada, um importantíssimo fator prognóstico para esses casos. Percebam, 29% dos olhos com acuidade visual maior do que 20/40 mantiveram uma boa acuidade visual, a maioria desses olhos. Já os 43% dos olhos que tiveram acuidade visual intermediária, entre 20/50 e 20/200, 41% manteve essa acuidade visual intermediária, 38% piorou e 28% melhorou. Ou seja, foi um comportamento heterogêneo quando o paciente dá entrada com essa visão intermediária. Já em visões mais baixas, a acuidade visual abaixo de 20/250, só 20% houve melhora, ou seja, 80% manteve isso ou pior. Então, a seção do status perfusional do olho na oclusão de veia central da retina. Importantíssima essa parte, talvez uma das mais importantes da aula. É importante entender que quando você está diante de uma oclusão de veia central de forma isquêmica, existe uma chance de quase metade desses olhos evoluírem para glaucoma neovascular em 3 anos. Em contrapartida, 34% dos olhos com a forma não isquêmica convertem para a forma isquêmica em 3 anos. Já a forma indeterminada, como a gente conversou, quase 80% acaba sendo diagnosticado em um momento posterior como forma isquêmica. Os critérios clínicos são fundamentais e muito importantes para a gente, principalmente a acuidade visual de entrada e o defeito pupilar aferente relativo. Eles ajudam a gente a classificar entre as duas formas e a dar o prognóstico também do comportamento dessa doença. Os exames complementares também são importantes. A gente são um pouco menos disponíveis na prática, a gente tende a fazer menos no contexto de urgência, né, no pronto-socorro, mas se estiverem disponíveis, especialmente a anjo, a gente faz. O campometria ou ERG, geralmente, a gente acaba não fazendo na prática, mas também são importantes, principalmente a nível de pesquisa, para entender a doença melhor. Bom, então, separando um pouquinho essas duas formas para ficar bem clara essa divisão, a forma não isquêmica, geralmente, a visão é melhor, na isquêmica, a visão pior do que 20/200, usualmente é conta-dedos ou pior do que isso, PPR fraco ou ausente, na forma perfundida e evidente na forma isquêmica, um ERG com a relação de onda B sobre onda A maior do que 1, ou normal, que é o normal esperado, né? E na forma isquêmica, um ERG invertido ou eletronegativo, por conta do acometimento majoritário das camadas internas da retina, com preservação das camadas externas. Então, você tem essa inversão do padrão das duas ondas, né? É uma das doenças possíveis de que isso aconteça. A oclusão de artéria central da retina é outra, né? Cegueira noturna estacionária congênita é outra. Enfim.
A perimetria de Goldman, pouco alterada ao normal, a forma não isquêmica, e a perimetria de Goldman, bastante alterada na forma isquêmica. O exame angiofluorescinográfico a gente já discutiu, só para deixar aqui registrado também, que é diferente para a oclusão de veia central da retina corte em relação à oclusão de ramo de veia central. A sensibilidade, então, veja só, o DPAR é o mais sensível, o teste mais sensível, o teste clínico que a gente pode fazer, mais sensível do que o ERG, que é o segundo mais sensível, o eletroretinograma, seguido pela perimetria, por fim, a acuidade visual e a anjo. Aqui é um exemplo de um eletroretinograma, não é de uma oclusão de veia central da retina, é de uma cegueira noturna estacionária congênita, né? Mas era só para evidenciar como é o padrão desse tipo de eletroretinograma. Perceba ali a onda B eletronegativa, né? Com a onda A relativamente preservada. Bom, então, falando um pouquinho dessa história natural, que é importantíssimo da gente conhecer como médicos assistentes, a neovascularização de íris tipicamente começa na borda pupilar. Já a do ângulo, a gente observa na agonoscopia, e ela é caracterizada como neovascularização patológica do ângulo quando ela atravessa, por definição, o esporão escleral. Sendo que 6 a 12% desses casos, uma média de 10%, desenvolvem a neovascularização de ângulo sem o desenvolvimento de neovascularização de íris prévio. Nesse estudo, foi considerado significativo se a neovascularização de íris ocorresse acima de 2 horas de relógio ou qualquer neovascularização de ângulo. Porém, na prática clínica, pelo comportamento agressivo da doença e alta chance, o alto risco de evoluir para glaucoma neovascular e cegueira irreversível, qualquer indício de neovascularização é considerado significativo para a gente. Então, a neovascularização de segmento anterior significativa, 16% em olhos com até 10 e 29 diâmetros de disco de isquemia e ocorria em 52% de olhos com 75 diâmetros de disco de área isquêmica. Ou seja, quanto maior essa relação de quanto maior a área de isquemia detectada na anjo, maior a chance de desenvolvimento dessa neovascularização. A acuidade visual é importante de ser avaliada quando acima de 20 e 40. 5% desses olhos com acuidade visual desenvolveram neovascularização de íris ou ângulo. Quando tinham visões intermediárias, cerca de 15% desenvolveram, e em visões piores, 30% desenvolveram. A gente sabe que esse tipo de neovascularização acaba evoluindo para GNV, com sinéquias e fechamento angular posteriormente. Aqui a gente tem os exemplos da ubeose iridis e da fotodagonoscopia com os vasos patológicos atravessando o esporão escleral. Falando então do CVOS, ele recomendou que a fotocoagulação deve ser feita prontamente após a detecção desse tipo de neovascularização, mas não profilaticamente. E a regressão é geralmente observada em 1 a 2 meses e também deve ser feita prontamente a fotocoagulação se é neovaso de discos ou qualquer neovaso elsewhere. Para edema macular, era observação. O laser macular não evidenciou benefícios em olhos com visão menor que 20/50, diferentemente do BVOS, que evidenciou um benefício com grid macular, né? Como a gente discutiu. Mas hoje a gente sabe que existem os antiangiogênicos, a corticoterapia intravítrea, que acabam sendo as terapias de primeira escolha para o edema macular nesse contexto, nessa situação. E isso será abordado melhor nas próximas aulas que serão discutidas. A clínica, a gente sabe, falando um pouquinho agora da oclusão de hemiretina. Terminamos o VCR, vai ser mais rapidinho essa parte. O que caracteriza a oclusão de hemiretina? Isso aqui é um estudo do Haire, que escreveu isso. Geralmente, a oclusão de hemiretina ocorre uma oclusão de toda uma hemiretina, ou seja, superior ou inferior. Logo, 2 quadrantes geralmente estão acometidos. Nesse caso aqui é o quadrante temporal superior e o nasal superior. Algum quadrante nasal geralmente é requerido para você dar esse diagnóstico de oclusão hemiretiniana. A sua fisiopatologia é basicamente por uma duplicidade venular no discótico. Então, você tem uma duplicação da veia ali na saída do discótico, quando você tem o trombo, você acaba pegando os 2 territórios, das 2 veias que estão anômalas ali, duplicamente anômalas, né? Aqui a gente vê um exemplo desse artigo, do desenho, evidenciando a alteração anatômica. E a fisiopatologia é similar à oclusão de veia central, bem como a evolução também é similar. É muito importante conhecer isso, porque a gente, quando se depara com esse tipo de oclusão,
a gente não deve tratá-la como se fosse uma oclusão de ramo de veia central. A gente tem que guiá-la e conduzi-la como uma OVCR. O seu comportamento tende a ser tão agressivo quanto. Aqui um exemplo da Anjo, de uma oclusão de hemiretina, uma foto bem bonita, né? A gente percebe bastantes áreas de hipo por falha de enchimento capilar ali nos quadrantes superiores. E aqui é um quadro desse artigo comparando as características tanto da oclusão de veia central, quanto de ramo de veia, quanto a de hemiretina. Aqui cabe observar, por exemplo, o local de oclusão, né, da OVCR no nervo óptico, da mesma forma a de hemiretina no nervo óptico e da de ramo no cruzamento, né, artério-venoso. Então, você percebe como se comporta de forma parecida. Assim como o aumento da pressão ocular é observado em até um terço dos pacientes de OVCR, assim, da mesma forma, um terço dos pacientes na oclusão de hemiretina. Então, você vê o comportamento é parecido, né? Agora, falando um pouquinho como deve ser feito esse follow-up, então, é importante essa monitorização de perto, principalmente nos primeiros 3 meses, né? Famosa essa frase do glaucoma dos 100 dias. A detecção e tratamento precoce do edema macular também é muito importante para o prognóstico visual do paciente. A acuidade visual na apresentação é fundamental e a partir dela a gente pode se guiar, individualizar também em quanto tempo a gente fará esse segmento do paciente. Geralmente a cada 1 ou 2 meses, por 6 meses, depois anual se estável, nessas visões melhores, né, que tendem a ser oclusões de veias perfundidas ou não isquêmicas. Já se for uma acuidade visual menor que 20/200, se tiver todos os outros comemorativos que sugiram oclusão de veia central isquêmica, tende a ser o acompanhamento mensal por 6 meses e depois bimensal por mais uns 6 meses, mais ou menos, para você não deixar passar o timing da neovascularização. Entre 20/200 e 20/50, mensal por 6 meses. Com o advento das terapias intravítreas, a gente sabe que esses tempos estão mais individualizados, porque os regimes de tratamento obrigarão também tempos específicos de segmento. E aqui só para falar, para fechar, falando um pouquinho da impinging RVO, seria uma forma pré-oclusão. É importante conhecer esse tipo de situação. Isso foi descrito por Guess lá atrás, não sei, mais de 40 anos, que esse tipo de contexto acontece, às vezes, em pacientes mais jovens, pacientes podem ter os fatores de risco clássicos, né? Como fatores de risco cardiovasculares, pressão alta. Mas o que marca aqui é a ausência da baixa visual importante. Então, muitos desses casos não apresentam baixa visual tão importante, nem defeitos de campo tão importantes, mas eles podem evoluir para uma oclusão de veia central. Então, o paciente fica assim, a maioria deles evolui de forma benigna, né? De forma mais tranquila. Por exemplo, esse caso aqui foi um paciente que evoluiu após 1 mês com esse achado de uma oclusão iminente, que a gente fala, impinging, de veia central, que acabou evoluindo bem. Aqui a gente vê um outro exemplo, após 2 meses de segmento, que também evoluiu bem, sem muitas sequelas. E, por fim, aqui um paciente que evoluiu mal, ou seja, pode acontecer também. O paciente já possui ali hemorragias, chama de vela, né, de camadas de fibras nervosas, na superficial, acabou evoluindo com edema do nervo óptico, manchas algodonosas e alguns exudados maculares também. É importante, às vezes, diferenciar esses quadros também de quadros pré-neuropatia óptica isquêmica anterior. Isso acontece também, às vezes o paciente tem um disco mais cheio, fatores de risco cardiovasculares, mas não tem a baixa visual nem o defeito de campo ainda. Esses casos são capciosos e devem ser observados de perto. No caso aqui, a gente consegue ir mais para esse lado do impinging, quanto às alterações vasculares também, né? Engurgitamento venoso, tortuosidade venosa, e a gente tende a acompanhar esses casos de perto. Mas a evolução geralmente é boa. Diagnósticos diferenciais, toda aula é importante que tenha esse slide, porque na prática o paciente não chega falando para você o que ele tem. É muito importante conhecer, por exemplo, você vê naquela imagem à esquerda superior, paciente com também hemorragias, a gente chama de vela, né? Vários quadrantes. Só que a gente vê também um aspecto de manchas algodonosas, importante ter um disco relativamente ali preservado. Pode ser, por exemplo, a retinopatia hipertensiva, principalmente se o paciente tiver um acometimento concomitante bilateral. Aqui embaixo, um quadro menos isquêmico, mais exudativo, né, com exudatos duros, maculares. Pode ser uma retinopatia diabética, por exemplo, se tiver o outro olho também guardando certa simetria.
Esse caso aqui, por exemplo, o paciente teve exposição sexual de risco, pode ser uma retinopatia por HIV inicial, apenas com manchas algodonosas esparsas na retina. Nesse último caso aqui, o paciente, às vezes, tratando a neoplasia de cabeça e pescoço, pode evoluir com retinopatia por radiação, que mistura um pouco os aspectos da retinopatia hipertensiva com a diabética. Então, são vários os diferenciais para as oclusões venosas. Às vezes podem confundir, mas é importante conhecer todas elas, né? A retinopatia hipertensiva propriamente dita, diabética, retinopatia por HIV e radiação, alterações maculares por DMRI, um quadro um pouquinho diferente, mas dependendo de como evoluir na fase crônica, pode confundir de alguma forma, né? Mactel, trauma, doenças infecciosas e inflamatórias. A conclusão, então, as mensagens para casa, é que as oclusões venosas de retina ocupam o segundo lugar dentre as doenças da retina que ameaçam a visão, sendo o primeiro da retinopatia diabética. A prevalência e a incidência aumentam com a idade, sendo a hipertensão arterial o principal fator de risco sistêmico e o glaucoma o principal ocular. Sempre proceder a investigação etiológica nesses casos atípicos, que não tiverem fator de risco, menos de 50 anos, bilaterais e recorrentes. A oclusão de ramo é muito mais comum do que a oclusão de veia central da retina. A oclusão de veia central tende a ser mais grave. É importante, nesses casos, diferenciar as formas isquêmicas das não isquêmicas, tanto por prognóstico quanto por segmento. O segmento deve ser rigoroso, geralmente feito nos primeiros 3 a 6 meses de doença, principalmente pelo risco de evolução para GNV. O desfecho visual final do paciente vai ser totalmente dependente desse tipo de acompanhamento e da intervenção precoce. A detecção e tratamento precoce do edema macular também impacta no desfecho visual final, bem como instituição de laser terapia e terapia anti-angiogênica. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Queria agradecer. Muito obrigado pela atenção.